no capítulo 16 de Números. Vamos ler, irmãos, a partir do verso 27. Livro de Números, no capítulo 16, vamos ler a partir do verso 27, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. Se estes morrerem, como morrem todos os homens, e se forem visitados, como se visitam todos os homens, então o Senhor me não enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Somente até aqui, irmãos. Amém. Irmãos, é muito bom estarmos na casa do Senhor. É muito bom nesta noite, mais uma vez, nós estarmos reunidos, porque assim fazemos para a honra e glória do nosso Deus. E o Senhor, que é poderoso e misericordioso, tem nos despertado numa passagem pouco conhecida, na verdade, e uma passagem que, quando nós olhamos, tomamos contato com o texto, é uma passagem um pouco dura, porque nos conta, irmãos, aqui no livro de Números, no capítulo 16, toda a Irmandade é convidada a se aprofundar nessa leitura. Eles contam, aqui nos traz à memória a história de Corá, de Datã, de Abirão, que eles nos é apresentado como homens bons, como homens fiéis a Deus, como homens que ajudavam no templo, não é isso, irmão André? Como homens que tinham uma descendência boa. Só que eles, queridos irmãos, em certo momento da peregrinação no deserto, eles se rebelaram contra Moisés e Arão. E eles começaram a criar uma dissensão entre o povo. E aquela dissensão criou-se então um movimento, um tumulto entre o povo, a qual despertou a ira de Moisés e de Arão. E quando Moisés está se preparando então para resolver esse caso, ele vai chamar um outro povo, outros líderes que também ajudavam ele, e esse povo também vai se rebelar. E aquilo vai irritando Moisés e Arão. E ele então, irmãos, nós não lemos aqui, mas se a Irmandade ler nas suas casas, você verá que ele vai fazer uma prova. Ele vai fazer por Deus, inspirado pelo Altíssimo, ele vai colocar à prova para que todos aqueles que estão de fora assistindo possam entender quem é quem, possam entender o porquê que aquilo estava acontecendo, possa haver uma justificação da missão de Moisés e de Arão. E nós lemos aqui, irmãos,
que quando Moisés está falando com Corá, Datã e Abirão, que ele manda que aqueles que estavam junto a eles, que possam se afastar por aquilo que Deus faria ali, ele fala que isso seria conhecido, a prova que o Senhor faria seria para justificar que o que Moisés falava e fazia é porque o Senhor o havia enviado. Era uma missão que ele tinha que fazer e que não partia do coração dele. Irmãos, Moisés já era um homem avançado em idade, que o Senhor o escolheu para uma obra na terra, e ele vai enfrentar um grande império para a libertação do povo, e na peregrinação o povo começa a se rebelar contra ele. E o que acontece, irmãos, que nós lemos aqui para esses homens, Corá, Datã, Abirão, se sucede que quando Moisés invoca o Deus dos exércitos, o Senhor provoca, não sei se um terremoto, mas provoca um grande movimentar de terras, que aquilo que Moisés havia profetizado acontece, e a terra se abre, e aqueles perseguidores, aqueles que estavam contendendo contra a missão de Moisés e Arão, eles vêm a falecer. E ficou aquele outro povo, que quando Moisés está chamando eles para se apresentarem, eles também se rebelaram. Eles estavam nesse momento cumprindo uma solicitação de Moisés, e passa o fogo do Altíssimo e mata naquele momento mais 250 pessoas. Irmãos, é difícil, mas esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que quando você tem uma missão, não há quem possa impedir de você chegar no teu resultado. E continua a história, irmãos. E no outro dia, num outro tempo, logo após, o outro povo, uma outra parte do povo, se rebela de novo. Veja, os irmãos, que a vida de Moisés não estava fácil. E aquele outro povo se rebelou novamente, só que aí a ira veio dos céus. Então Deus manda uma praga naquele momento para destruir todo o povo. E aí Moisés ordena que Arão vá até o santuário e possa fazer uma expiação pelo erro do povo, por aquele pecado que eles haviam feito. E quando Arão vai e começa a expiar pelo pecado, começa a jejuar, começa a orar, começa a clamar, a maldição é retirada do meio do povo. Só que ainda assim, está escrito aqui, eu acho que 14 mil pessoas morreram. 14 mil pessoas morrem nesse momento da passagem da prova. E aí, depois desses eventos, Moisés vai convocar todo o povo, que tem a passagem da vara de Arão, que irá florescer, que é um trabalho que é feito, que o Senhor ordena, que haveria de florescer para ficar identificado que o Senhor estava com Arão também, junto com Moisés. E essa é a palavra que o Senhor nos manda nessa noite. Parece uma palavra dura, um monte de história de derrota, de morte, de desgraça, mas isso é uma lembrança que nós temos do poder do nosso Deus. Isso é uma lembrança, irmãos, que o Senhor tinha milhões de pessoas que estavam sendo tiradas do Egito. Havia milhões de pessoas, homens, mulheres, pessoas mais velhas, crianças de colo, pessoas enfermas, e tinha uma missão muito pesada nas costas, sobre a cabeça, sobre o jugo de Moisés. E aquele povo, tendo estado como escravos, e no caminho de serem livres, eles começam a se rebelar.
E Moisés, irmãos, não pediu aquela missão. Moisés não se prontificou para aquela missão, mas ele foi escolhido por Deus para aquela missão na terra. Assim como você, meu irmão, minha irmã que está nessa igreja, para você que nos acompanha pela internet, a missão que o Senhor colocou na tua mão não foi escolha sua, foi escolha de Deus, foi escolha do Altíssimo. Então, com essa missão que o Senhor nos tem confiado, nós iremos até o fim. Nós iremos vencer batalhas por batalhas. Hoje nós não estamos mais no tempo da lei, no tempo que matava-se as multidões, que dizimava a população. Hoje nós estamos vivendo o tempo da graça, mas o Senhor nos lembra do tempo da lei para falar que desde aquele tempo, aqueles que o Senhor escolhia, o Senhor perseverava a missão dele. Então, qual é a tua petição? Qual é o teu sofrimento? Aonde está o nosso coração? Porventura, quando o Senhor nos dá uma missão, quando o Senhor nos confirma, é tudo um mar de rosas? Não, irmãos, nós passamos por provações, nós passamos por vales, nós passamos por tempestades, mas sobre a tua cabeça tem a promessa do Rei da Glória. Sobre as nossas cabeças tem uma promessa que o Senhor seria contigo na entrada, na tua permanência, na tua saída e por onde você passasse. Então, nos teus vales, nas tuas tempestades, mal nenhum chegará na tua tenda. Irmãos, essas lutas que foram narradas rapidamente aqui, foram lutas de irmãos, não era luta de estranhos. Eles estavam na mesma igreja, eles estavam no mesmo conceito de hierarquia, eles estavam lutando pelos mesmos ideais. Então nós precisamos olhar dentro daquilo que o Senhor tem nos confiado, se nós estamos seguindo a vontade do Altíssimo. Porque quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós somos aqueles que propagam a paz, nós somos aqueles que propagam a união, nós somos aqueles que propagam o amor em Jesus Cristo. Então, quando nós assim nos comportamos, irmãos, pode descansar a tua mente, pode deitar, dormir, porque essa é a vontade do Senhor nas nossas vidas. É a palavra que o Senhor nos manda, meus irmãos. Nós não nos preparamos para exortar aquilo que o Senhor preparou para você quando você se decidiu vir à igreja, quando você escolheu vir a essa casa de oração, quando você se preparou para vir à casa de Deus, você fez a sua oração, aqui está a tua resposta. A tua missão é com luta, é com enfrentamento, mas é para a honra e glória do Senhor. Essa é a palavra que o Senhor nos manda, recebamos ela como vinda de Deus e que por tudo nas nossas vidas, meus irmãos, o nome de Deus possa ser para sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia.